Vocês da turma aqui, vocês estão participando do Agrinho? Sabrina, você está participando? William, Elis? Eu participei, só que eu fiquei em terceiro lugar no núcleo, daí não foi para frente. Mas esse ano agora? Essa semana? Esse ano, já foi a banca minha aqui do núcleo. Ah, tá, entendi. E você, William, está participando? Oi, é só de programação do fundamental. A gente está ainda estruturando, né? Daí ainda não consegui aquele engajamento dos alunos, né? Mas estou planejando para os próximos. Legal. E você, Elis, está participando do Agrinho? Sim, estou. Já apresentou? Não, ainda não. Gente, não sei se já saiu, se foi escolhido ou não. Então, aqui no meu núcleo, nós estamos fazendo essa semana a fase regional. Porque teve a fase escolar, né? Que daí todas as turmas faziam. Daí a escola selecionou e mandou para o núcleo para uma banca regional. Daí eu estou recebendo as apresentações essa semana. Gente, cada projeto massa. E olha, a molecada é fogo, hein? Demais, demais, demais. É só a gente dar oportunidade mesmo, porque eles botam fogo em tudo. Gente, é incrível. Tem muitas ideias. O pessoal falando, não é para eu falar que é para botar fogo, porque aqui tá feio aqui o Morama, hein? A porta do núcleo aqui tá cheio de fuligem. E o Botafogo arrebentou o Palmeiras também. Ai, cada coisa. Mas, enfim, está sendo bom demais o Agrinho, ver os projetos da molecada. Dá para ver que a molecada... Olha lá, não fala do meu Palmeiras. Temos um palmeirense aqui. Eu não falo em Botafogo. Eu fui mandar zap para um professor, estava escrito Avante. Daí eu falei assim, eu acho que é Palmeiras isso. Mas o Agrinho está encantador. Os projetos que as crianças fizeram, que os alunos, né, os nossos alunos fizeram, tá demais, tá muito bacana mesmo. E por isso que a gente tem que engajar mesmo e ir atrás dele mesmo. E quem não participou esse ano, no início do próximo ano, vocês já vêm estimulando a molecada para pensar em algum projeto e tal, porque as inscrições sempre elas abrem e fecham muito rápido. Então, vocês têm que ter o projeto pronto já em abril, maio, porque as inscrições geralmente é no meio do ano, em junho. Tá? Então, assim, eu incentivo muito vocês a participarem, porque é bem bacana mesmo esses eventos, esse engajamento com a molecada aí. Olha, eu tinha colocado no recadinho, tanto no Class quanto no grupo, que eu ia trabalhar uma aula com vocês, a 17, né? Mas nós vamos trabalhar a 15 e a 17, tá? Porque uma tem a ver com a outra, então não tem um sentido eu fazer uma e deixar a outra para fazer em outro momento, tá bom? Nós vamos trabalhar... deixa eu fechar aqui esse zap, que daí não incomoda. E vou também silenciar aqui. Ups. Aí. Nós vamos trabalhar com tecladinho matricial. Belezura? É bem bacana de trabalhar com ele. É simples também, tá? A programação veio bem certinha, bem prontinha. E é só a gente compreender como que isso tudo aqui funciona, que daí fica mais fácil, mais claro ainda do que é isso aqui. Esse tecladinho a gente tem mais fácil, assim, mais acessível em casa, em micro-ondas, tá? Que é o mesmo tipo de teclado que tem no micro-ondas. Alguns liquidificadores têm uns botões assim, em linha, tá? Mas o micro-ondas a gente consegue ver tanto colunas, tá? Tanto as colunas quanto as linhas. Então, isso aqui é muito legal mesmo. Eles são 16 teclas,
tá? E só 8 fios, para economizar a quantidade de fios mesmo. Então, assim, quem criou foi estratégico nisso. Então, temos 16 botões, mas só 8 fios, que vai fazer com que os 16 botões funcionem, tá? Eu vou fazer um esquema bem simples, e vocês não podem rir de mim. Vamos ver aqui se abriu. Eu estou compartilhando a câmera com vocês, minha mão. Sim, professora. Isso. Então, tá. Então, esse é o nosso teclado matricial. E aqui, ó, são as 8 linhas que temos. Qual que é o esquema aqui dentro, tá? Então, a gente tem 4 linhas, tá? E 4 colunas. Então, aqui dentro dele, os fios passam da seguinte forma, assim, ó. Por exemplo, essa é uma linha que tá 1, 2, 3 e o A, tá? Daí ela vai descendo aqui, desce, desce, desce e vira assim, ó. Daí vai ter o 1, o 2, o 3, e o A. Tá? Então, aqui dentro é esse o esquema que funciona. Daí vai ter a segunda linha, que ela vai descer bem rentezinha. E daí vai ter o 4, o 5, o 6 e o B. E assim vai. Daí vai ter a outra linha. E a outra. Vocês não liguem para o meu desenho, hein? Tá? Então, aqui a gente já vê que nós temos 4 fios, tá? E agora, nós temos as colunas, que as colunas, elas descem assim, ó. Tá? Daí aqui também tem uma... Ups. Vou fazer aqui também. Um, dois, três, e tem aqui, ó. Então, aqui dentro, elas estão conectadas dessa forma. Por isso que aqui a gente tem 8 fios para conectar, tá? Então, se, por exemplo, a gente apertar o número 5 aqui, o que que faz? Ela, não sei se vocês já viram, né? Que ele é bem fofinho, né? Então, o fio fica um sobre o outro, sem tocar. Quando a gente aperta, gera um circuitinho, daí por isso que um encosta no outro e funciona. Então, para a gente fazer funcionar esse número 5, a gente teria que apertar aqui, ó. Porque daí a gente faz com que a linha encoste na coluna e ele funciona. Então, o que vai funcionar com esse aqui, né, o 5, seria a segunda linha, que vai ser essa aqui, tá? A segunda linha, e a segunda coluna, que daí vai ser essa aqui, ó. Então, apertando as duas, que a gente teria o número 5, por exemplo, tá? Deu para entender esse esquema? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou tá tranquilo? Posso seguir? Ó, vou conectar aqui. Vocês estão muito quietos. Então, preciso de 8 fios. 1, 2, 3. Vou pegar tudo cor diferente. 4, 5, 6, 7 e 8. E só vou engatar os 8 fios aqui, tá? Daí aqui aqui quando a gente trabalha com o teclado matricial, então nós vamos computar 3 linhas. Daí seria
linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, porque são as linhas de assim, certo? E daí temos também 4 colunas. Daí, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Daí, quando a gente fala em linhas, ela é representada por R, tá? A letra R. Então, nós temos R1, R2, R3, R4 e temos C1, C2, C3 e C4, que é de coluna, tá? Então, o R serão as linhas e o C serão colunas. Então, teremos R1, 2, 3 e 4, que são 4 linhas, e teremos C1, C2, C3, C4, que são 4 colunas, tá? Então, aqui, ó, eu deixei conectadinho. Eu quero, para a gente ver se está tudo funcionando, tudo bonitinho, eu quero ver se eu consigo fazer o 9 funcionar. O 9, ele vai estar 1, 2, 3 na minha terceira linha, tá? Então, vai ser o meu R3 aqui. E coluna 1, 2... Ah, eu também peguei. Então, vou pegar o C, que daí vai ser mais fácil, mais interessante. Então, 1, 2, 3 na linha 3, tá? Então, vai ser R3 mais na quarta coluna, mais o C4, tá? Então, quando eu apertar aqui, eu quero que funcione. Olha só que interessante que dá para a gente fazer na parte de eletrônica com o multímetro, tá? Eu ia falar isso mesmo. Com multímetro. Daí a gente conecta nesse símbolo, ó, que é uma seta com um cortezinho. Qual que é o nome desse símbolo, Paulo? Eu Pode sei que falar. é teste de continuidade, mas o nome do símbolo eu não sei, não. Teste de continuidade, então, a gente foca. Então, eu vou pegar a linha 3, que vai ser o meu branco, tá? Que é o meu terceiro. Eu tenho nesse multímetro essa boquinha de jacaré, ó, que é mais fácil quando a gente está sozinho trabalhando. Eu consigo prender, ó, não preciso ficar segurando. E preciso pegar o C4, né? Vou segurar aqui. E vou prender a outra boquinha de jacaré no meu C4. Então, ó. Ai, cadê? Conectei os dois fios, o R3 e o C4, para ver como que o multímetro vai se funcionar, vai se comportar. Então, se eu apertar o 8, ó, fica na mesma. Se eu apertar o 9, fica na mesma. Se eu apertar o C, tá vendo que tem uma diferença? Então, a gente apertou o botão certo, né? Que a letra C, ela é referente à linha 3 e à coluna 4. Então, ó, o multímetro... Aí, tirou o brilho, ó, aqui fica mais fácil. Se eu apertar qualquer outro, não aparece. Mas se eu apertar esse... Tá? Isso é legal de ensinar para as crianças, a questão dele estar em linhas e colunas, tá bom? Bem legal trabalhar isso aqui com eles ficam fascinados. E dá tipo teste, sabe? Por exemplo, se apertar o R1 com o R1, que é a linha 1, faz assim, ó. R1 mais C2. Que número que daria, né? Ou que letra? Então, dá para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de questionamento para os alunos. Beleza? Dúvidas aqui? Posso seguir, então? Pode, professor. Então, beleza. Então, eu vou conectar ele no Arduino agora, porque eu quero mostrar para vocês que conforme a gente aperta aqui,
o monitor serial vai dar para a gente o número que a gente está apertando, tá? É bem simplesinho mesmo, porque vem a biblioteca, deixa tudo isso mais fácil. Então, eu vou começar a conectar pelo 9 aqui e vou colocar na sequência, tá? Na sequência decrescente, né? Então, vou no 9, venho aqui no 8, o 7, 6. Tem que cuidar com essa sequência, porque na hora de programar pode dar erro, tá? Se não colocar ela bonitinha. Temos professor de matemática no grupo? Porque esse esquema aqui do desenho é como se fosse aquela matriz que a gente estudava na escola. No ensino médio, eu tive aula com isso. Ó, então, eu só conectei, tá? Do 2 ao 8, tá? Fiz a sequência, mas a linha 1 eu comecei no 8 e fiz decrescente, tá bom? Eu fiz a linha 1, 2 e 3 e depois e 4 e depois a coluna 1, 2, 3, 4 também. Deixa eu abrir o meu Arduino que eu nem abri ainda. Aqui é um jeito bem legal para a gente trazer o monitor serial, tá? Para brincar. Ó, vou colar o código aqui. Daí aqui vem uma biblioteca que é dele, que é próprio do teclado matricial, tá? É o keypad, que é a chave, né, que utiliza. Então, aqui mostra a quantidade de linhas, 4 linhas, 4 colunas, e aqui monta a matriz que eu falei para vocês, tá? Que daí determina a numeração a numeração não, o código que vai ter em cada linha e o código que vai ter em cada coluna. Se a gente mudar esses números aqui para ABCD, tudo, deixar só o alfabeto, se a gente clicar no 1, vai aparecer a letra ou o símbolo que a gente colocou, tá? Então, por isso que a gente numera e coloca as letras conforme tem como se fala? No teclado. Mas se você for confeccionar um teclado, né, fazer com que haja esse sistema de tocar, né, de fechar o circuito ali, então daí isso, na hora que se você criar um teclado para que ele tenha o pulso, você pode pôr a informação que você quiser ali, que na hora que você teclar, ele vai escrever bem de boinha, tá? Daí aqui pergunta os pinos, né? Quais os pinos que a gente colocou? Então, as linhas, a gente colocou no 6, 7, 8 e 9. Eu coloquei, 6, 7, 8 e 9. E as colunas foi colocado no 5, 4, 3, 2, tá? Então, do 9, 8, 7 e 6 foi ligado às linhas, que é o R1, R2, R3, R4, e os pinos, né? 5, 4, 3 e 2 foi conectado às colunas, C1, C2, C3 e C4. Daí aqui já vem o keypad como meu teclado, que ele é uma matriz de teclas, e os pinos, linhas e colunas, e as quantidades de linhas e colunas. Daí aqui que a gente sempre, né, para trabalhar com monitor serial, a gente coloca esse serial begin, e daí vamos lá, ó, vai escrever aqui, aperte uma tecla. Então, lá no serial vai pedir para que eu aperte uma tecla, e assim que eu apertar, né, ele vai ler a tecla pressionada. Então, ele vai dizer qual desses botões aqui eu apertei. É bem tranquilo, assim, de se fazer. Vou conectar o meu Arduino.
Vou pegar aqui, ó, a porta 3, que o meu computador ele conecta na porta 3. Vou jogar isso para dentro do meu Arduino. Tá enviando, deu envio concluído. E vou colocar o monitor, ó. Aperte uma tecla. Estão vendo? Ops, cadê minha câmera? Ó, vou apertar aqui o número 8, tá? Apertei aqui e vou voltar para o monitor para vocês poderem ver. Ó, tecla pressionada, 8. Eu aperto 1, aperto a letra D, o hashtag, o A, tá? Então, digamos, se eu trocar isso aqui por A, vou colocar assim, ó, B, C e D, tá vendo? Coloquei na primeira linha o ABCD. Vou carregar esse código só para vocês verem. Que ele só identifica o que a gente produz, né? Não significa porque está escrito 1 que ele vai ler o número 1. Ó, vou apertar o 1 para vocês verem. Eu vou voltar aqui. Ó, veio a letra A, B, que é o 2, C e o D. Tá? Então, dá para criar outras coisas, tá? Se não conseguir criar todo o... Se não conseguir criar o teclado, dá para criar adesivos, né? E colocar adesivos aqui em cima com o código que você deseja. Letras ou outros números, números maiores, talvez. Tá bom? Ficou claro aqui, gente? Essa brincadeira? Deixa eu desconectar aqui. Ixi, a minha câmera deu um... Aí. Eita, deu nada. Bugou. Vou desconectar o Arduino. Tá? Então, essa seria a aula 15, que daí mostra como funciona todo o teclado matricial e por que ele tem 16 teclas e a gente conecta somente em 8 fios, tá? E aqui nessa programação, aqui é possível a gente perceber que ele só vai responder o que a gente programar. Se eu escrevesse... Ah, eu vou até... Oh, carambolas, está em caixa alta. Se a gente fizer assim, ó... Eu vou até carregar para vocês verem. Deu não reconhecido. Claro, não estava conectado. Ó, então aqui vai ser o 4, né? Vou jogar aqui para dentro. Aperte uma tecla. Ah, pegou só o L, ó. Então, a gente consegue jogar coisas aqui dentro. Códigos, letras. Belezura? Agora, nós vamos para a aula 17, que a aula 17 é... Ah, meu Deus, a minha câmera. Deixa eu fechar e eu vou abrir de novo. A aula 17, ela é continuidade. Quem aqui nessa turma... Ixi. Ah, não acredito que a minha câmera deu bug. Deixa eu dar uma mexidinha nela. Vou conectar de novo. Aí, voltou. Uma coisa que dá para... A aula 17, daí agora, é aquela aula que a gente mexe com uma fechadura. O Paulo está fazendo um projeto desse com os alunos, e daí a gente vai usar um... Ops, aqui. A gente vai usar um servomotor. O meu, ele anda travando bastante.
tá? Então, a gente vai usar um servo motor. Qual que é a toada do servo, tá? A gente faz fechadura eletrônica. Quem tem essa fechadura eletrônica em casa? A casa de quem que é rica aqui? Que daí a gente coloca um código aqui, você digita o código, daí a porta se abre, né? Então, aqui dá para fazer uma maquete com isso também. O que eu acho bem legal de montar com a molecada, tá? Para a gente entender como funciona esse recurso. Se a gente vai programar uma senha específica, e se a senha bater, ele abre a porta. Então, ele mexe o servo, tá? Que é bem bacana esse aqui. Então, eu vou montar no protoboard aqui, para ajudar. Deixa eu pegar a caixinha. Cadê? Aqui. Eu vou colocar os pinos, os jumpers no motor servo, tá? O marronzinho, gente, ele é GND, tá? O vermelho, ele vai ser os 5 volts. E o laranja vai ser o pino que a gente vai conectar ele, tá? Que a gente decide onde vai ser esse pino aqui. Então, como eu vou ligar no protoboard, eu já vou fazer o seguinte esquema. Vou ligar isso no protoboard. E esse aqui também. Vou deixar essa caixinha aqui, porque daí eu acabo usando. Então eu já vou levar para o protoboard 5 volts que eu vou precisar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, eu não fico tão longe. Os 5 volts eu já vou. E o GND, que é minha parte negativa. Eu também preciso dela aqui, tá? Então, o motorzinho, eu vou conectar o marrom no GND, o do meio, que seria o vermelho, no 5 volts, que tem aqui. E aqui, eu vou ligar a minha, num pino digital, eu vou pôr 11 aqui, eu vou pular o 10, vou deixar como 11, tá? Então, a ideia é que eu digite a senha e ele se mova, dando permissão, abrindo a porta ou não. Uma outra coisa bacana de se fazer, que ele aciona, tá? Um LED. Se você acerta a senha, ele aciona e permite você abrir a porta, tá? Vamos colocar como o azulzinho. E se não abrir, o vermelhinho. Então, o pino LED é bem de boinha montar também. Eu sempre coloco o resistor de 220 e uso ele no negativo. Mas é indiferente em qual perninha usar, tá? Então, eu coloco o resistor aqui no negativo, bem na perninha negativa dele. E vou precisar de dois jumpers aqui. Gente, os jumpers de vocês somem? Porque aqui é uma loucura. Vou colocar um jumper azul na luzinha azul. Ixi, tá tão molinho esse. E vou colocar ele no pino 12 aqui. E esse, vou colocar um jumperzinho vermelho na luzinha vermelha e vou conectar no 13. Esse código também tem na aula, tá? Então, eu só vou copiar ele
E nós vamos dar uma editadinha nele por conta dos pinos que a gente conectou, tá? Deixa eu fechar isso. Aqui. Vou fechar esse monitor serial. Eu vou descer aqui, porque esse código é um pouco mais comprido, tá? Então, aqui é o nosso código de fechadura eletrônica. Ele vai incluir a biblioteca do teclado matricial, vai incluir a biblioteca do servo, para o servo funcionar, e aqui a gente aponta quantos servos a gente deseja que trabalhe, tá? No nosso caso, a gente está usando um servo só. Servo, não servo, servo. De serviço, tá? Servo é um animalzinho selvagem, então é servo motor de serviço, que ele serve a gente. Então, aqui a gente determina a senha, tá? 1, 2, 3, mas eu vou pôr 45, 26, 8. Vou até anotar. 45, 26, 8. Isso. Daí, quantos caracteres tem a senha? 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Eu tenho que mudar isso aqui, tá? O LED vermelho, eu conectei na porta 13. Então, eu tenho que mudar aqui. O LED verde, 11. Não, 12. 12. Daí aqui já mostra pra gente, ó, o pino aqui do servo. O servo eu coloquei 11, né? Porque o 10 eu pulei. Daí aqui vem aquela programação que eu tinha mostrado para vocês, tá? De número de linhas, número de colunas, a matriz, né? O que a gente quer que saia conforme a gente apertar tanto a linha quanto a coluna. Então, ficou igualzinho o teclado. Os pinos conectados, as linhas estão de 9 a 6 e as colunas de 5 a 2. Isso aqui vocês devem prestar atenção. E daí ele ele determina, né, que o modo dos pinos LED são de saída, output. Então, eles saem a informação. Nós vamos deixar o serial begin para a gente ver no monitor serial, ó, entre com a senha, a gente poderia colocar, digite a sua senha. Dá para colocar o texto que você quiser. Ó, a minha caixa alta. Digite a sua senha, tá? Daí vai aparecer... quando a gente coloca o print LN, significa linha de baixo. Então, vai aparecer na linha de baixo que está trancada e o servo vai estar em 90 graus, tá? Daí, se fizer a senha bem certinha, se der a posição ok, vai dar o destrancada. Daí, vai mexer com LED, porque com LED, ó, vai mexer... mexe com LED. Mas vai mexer com o servo para dar a posição de abrir ou fechar, tá? Então, essa parte aqui é essa configuração. Vai acender o LED vermelho se tiver fechado ou vai acender o LED, no caso azul, né, aqui, se tiver aberta. Daí o servo fica em 90 graus e se a senha for toda certinha, ele vai para 180, daí ele consegue abrir a porta, tá? Bem também intuitivo esse código. É bem lógico, né? Não tem muito segredo aqui. Então, vou selecionar a porta, a minha porta 3, e vou mandar esse código para dentro. E eu vou ter que segurar aqui para vocês. Ó, o monitor serial. Ó, digite sua senha. A porta, ela está trancada. Tá vendo? E a luzinha vermelha está acesa porque ela está trancada. Deixa eu ver um lugar. Ó, vou segurar aqui assim.
Deixa eu segurar aqui com o dedo. Isso. Daí a senha é 45268, né? Então, 45268. Ó. Viu como abriu? Que de boinha. Deixa eu mostrar o monitor. Ó, porta aberta. Daí aqui tem um código que eu acabei não mostrando, deixa eu ver. Aqui, ó, que a gente reinicia, tá? Tanto se a gente apertar asterisco ou se a gente apertar o hashtag, ele fecha a porta. Alguém ergueu a mão? Fui eu, prof. Pode falar. Só uma pergunta. E, no caso, abrir a porta, no caso, se tiver ali com aquela ferrolhozinho, vai abrir. Aí, se eu fechar de novo, ele aciona? Para ele fechar, você vai ter que clicar. Deixa eu trazer. Vai ter que dar um comando para ele fechar. Para ele fechar. Entendi. Ou é porque daí pede o reiniciar, né? Ou a tá. gente deixa um tempo essa porta aberta para ela fechar sozinha, mas daí corre o risco. Né? Se você está tirando a compra do carro, por exemplo, você pensa que vai fazer em algum tempo e leva um pouco mais de tempo, se a gente deixar essa porta programada, ela pode fechar na gente. No caso, está automatizada, né? No caso. Mas daí aqui, no caso, a gente configurou para apertar ou asterisco ou hashtag para fechar. Então, se eu digito a senha errada agora, ele não deixa abrir, ó. Digitei a senha certa, sem querer. 45268. É que eu fico fazendo aleatório, ó, 45268. Ele abre. Daí, se eu aperto aqui, tá? Então, se eu ficar digitando. Então, no caso, assim, para fechar a porta, a gente tem que apertar Tipo, vai fechar, eu quero que feche a porta. Tem que apertar esse botão de reiniciar aí, no caso. Apertar esse botão de reiniciar, isso mesmo. Se não apertar, tipo, ficou aberto. Vai ficar aberto. Um prazo, um botão tempo, né? Isso. Daí, se colocar o prazo, tem que ser mais esperto que o tempo. Sim. Porque senão... E ela fechada... Ops, aqui. E ela fechada, por mais que eu aperte, dá sinal no meu Arduino. Vocês podem olhar que o LED dele dá sinal. Ó. Mas ele não muda. Então, se eu ficar digitando senhas aleatórias, não me ajuda. Tá? Ó. Eu tenho que digitar a senha certa. 45, 26 e 8. Dela abre. Filé seria se a gente conseguisse construir uma maquete e em cima da porta colocar a luz, sabe? Eu penso, né? Eu quero fazer isso ainda. Igual a gente tem a porta assim, ó. Né? Fechadura e tal. Daí aqui em cima deixa o LED. Ops, nem tô mostrando, né? Aí. Daí aqui em cima, assim, porque a porta, né? A parede da casa e tal, faz de conta. Então, faz a porta assim e deixa em cima esse LED aqui, ó. Numa maquetezinha. Daí, quando o LED acender, o botão vai fazer né? Para a porta abrir, para a porta fechar. Daí, deixa aqui essa matriz. Como que você está fazendo, Paulo, o seu projeto? O Paulo está fazendo um projeto desse para poder apresentar. Então, o nosso projetinho lá, os meninos começaram a construir, então eles estão fazendo de madeira, então vai ser um barracãozinho, e aí ele está animado na construção, as paredes, então vai ser de madeira, o telhadinho de vidro, para o pessoal conseguir ver de cima, e aí a portinha a gente pensou nesse mesmo estilo, então fazer ela abrir com duas abas e tentar fazer uma fechadura, tentar travar ela ali com o servomotor. A porta vai ser assim. Isso. Que a gente vai criar um modo de hora do servomotor girar ele travar a portinha. E aí, do lado da porta, a gente vai pôr esse tecladinho. Aí a pessoa digitou correto, vai abrir, a pessoa vai poder interagir ali, como se fosse utilizar, guardar algum equipamento. Apertou o asterisco, o hashtag, ele vai fechar.
E aí o diferencial é que a gente vai ter um sensor de presença e vai ter essa condição, que aí vai fazer basicamente uma verificação. Ó, a porta está trancada? Teve movimento? Se sim, basicamente vai disparar uma reação química, vai fazer uma fumaça lá dentro, vai inibir ali o roubo, algo do tipo. Já se a porta Legal. está aberta, se está destrancada, aí pode ter movimento e não vai acontecer nada daí. Viram quanta ideia que dá para fazer de um negocinho? Né? Então, isso que eu fico encantada. Eu estava comentando que para o agrinho, né, não existia especificação de existir uma maquete, né? É robótica e você monta a robótica. Mas quando monta uma maquete, os olhos mudam, né? De quando a gente vê tudo. A gente sabe que funciona assim, fazendo isso, tá? Ok. Mas coloca numa maquete para você ver como fica outro nível, né? A gente acaba se encantando mais com a experiência. Então, é bem bacana mesmo. Eu estava observando ali no Pinterest, né? Pegando ali umas ideias dessa parte dessa aula de hoje mesmo, né? E daí tem tipo uns cofrezinhos também, bem legal. Isopor, uma porta. Essa estrutura mesmo do V funcionar, né? Como que vai funcionar? Mas hotéis, né? Mas um pouco mais tem o cofre com o teclado digital. Né? Riscar a senha. Digitar a senha. Na minha época, né, quando o meu avô era vivo, na casa do meu avô tinha um cofre, mas era aquele cofre de girar e acertar um lado para o direito, um lado para o esquerdo, né? Mas hoje, com a tecnologia, com o desenvolvimento, então tem os digitais também. Então dá para fazer um digital com esse aqui. É bem bacana. E tem muito conteúdo para trabalhar antes, né? De chegar no projeto em si, na maquete pronta. Então, tem esse lance do circuito, como que ele funciona, como que 16 teclas funcionam só com 8 fios, sabe? Então, tem todo um esquema que dá para trabalhar com essa molecada antes aí e dá bom. Dá bem bom. Bem legal. E eu piro nisso aqui, pensando em pôr na minha casa. Eu estou pesquisando equipamentos mais robustos, sabe? Para eu poder montar, para eu poder testar. Então, assim, aqui Outro dia eu estava pensando, rapaz, se eu botasse uma porta automática dessa, não ia mais carregar chave na minha vida. Não ia perder. Então, e hoje existe com digitais, né? Também, eu estava vendo um aparelhinho digital também, que ele abre a porta. Tem muita coisa hoje. Então, assim, agora que a gente está nessa área, estudando, a gente dá uma viajada querendo dentro de casa essas coisas, Sim. Né? Eu sou dessa. É demais. Nossa, eu fico encantada, sabe? Com a possibilidade de coisas. É isso mesmo. Isso que é gostoso trabalhar com o porquê das coisas, né? Como que as coisas funcionam, né? Não é à toa que aquilo é daquele jeito, existe todo um trabalho atrás daquilo. Então, pegar essa pegada também com a molecada é bem bacana. Tá? O porquê das coisas, a internet das coisas, isso é bem legal. Essa parte mais teórica. Isso, o Paulo compartilhou lá o início do projeto lá da maquete, tá lá no nosso grupo. Legal, vamos ver essa brincadeira. Gente, dúvidas? Tranquilos? Quero só ver na hora que vocês tiverem que fazer. Vou mandar a chamada, vou fixá-la ali para não perder. Tá? E na próxima semana, pode perguntar. No vídeo, é que assim, você mostrou duas partes, né? Seria a primeira parte do teclado da membrana e depois você colocou o servomotor. Quando a gente vai fazer o vídeo, qual parte que a gente faz? Porque eu fiquei com dúvida nisso. Eu não pensei ainda que tipo de tarefa eu vou dar. Se fosse fazer, seria, tipo, se especificasse melhor, seria melhor, porque eu tenho muita dúvida. É que eu não sei se eu vou pedir ou vídeo, ou eu vou dar um quizzes, né?
Entendeu? É que nem sempre vai ser a mesma coisa. Eu quero dar uma variada para não ficar judiando de vocês também. Eu estou pensando em montar um quizzes, né? De perguntas e respostas mesmo. Vocês respondem, pronto. Atividade concluída, tá? Tá bom, beleza. Mas ainda não pensei certinho o que eu vou fazer, tá? Eu ia falar uma coisa, me perdi. Deixa eu olhar de novo aqui o papel para ver se eu tinha desenhado alguma coisa. Esqueci. Pode falar, William. Oi, prof, só umas coisinhas, só comentar. Esse formador agora eu implementei essa 17 ali a fechadura. Deu legal. Eles fizeram o teste ali para eles trocarem a senha, né? Para vocês tivessem. Isso. Deu legal. Só duas coisas técnicas, assim. Eu fiz o videozinho que a professora pediu lá. Eu deixei daquele dia até para a professora avaliar o que é. Uhum. Tentei girar ali o potenciômetro, mas ele não vai até o 180 como estava ali definido. Ele não dá toda a volta. E você gravou o código para eu ver? Eu usei aquele lá do como é que é o nome do... M-Block? Não, do... Arduino? Tinkercad ali que a professora colocou lá. O Tinkercad, tá. Aquele modelo com potencial. Eu usei aquele lá, né, que tá 180. Tá. Eu não sei se precisava ajustar, né? Daí a professora... Mas o seu potenciômetro, ele gira. Gira. A função que não acontece. Ele foi ali a pazinha do servo. Ele foi, mas não... Sabe, ele não deu aquela volta perfeitinha, sabe? Daí só para... E outra coisa, não sei se os colegas também, tô com problema na versão web do IDE. Eu estava fazendo hoje com formadores do giroscópio, acelerômetro, montei bonito, e até os de fumaça, os anteriores, ele não reconhece a biblioteca daquele erro de verify lá, né? Tipo, lá tá. Aí não sei o que está acontecendo, que deu, o professor formador falou que ele lida com o computador convencional, né? Com o software. Windows. Só que o nosso lá, na realidade, na nossa escola é só o Chromebook, né? É o Chromebook. Então também. Tá. Que aula que é essa? Para eu anotar? É a aula 20... Deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Eu estou perguntando por quê? Porque eu também uso Windows. Né? Aqui no núcleo, a internet, ela bloqueia usar online. Então, eu uso ele sempre offline. Mas eu tenho um Chromebook, eu posso testar, posso filmar e te mandar. Daí ajuda. Ótimo, obrigado. É a aula 27 da acelerômetro e giroscópio. Módulo 2, né? Isso, do terceiro ano regular. Tá. E deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa sobre... Peraí. A outra aula que você estava falando é essa, né? Deixa eu ver. Isso. O que a gente tem que ter em mente sobre o servo? Servo. O servo. Ele nem sempre ele bate no lugar perfeito. Por mais que a gente coloque na programação 90, às vezes, quando a gente der o comando, ele vai perto de 90. Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, tá? E quando é algo que a gente precisa que seja perfeitamente 90, então o que a gente faz? Primeiro a gente faz aqueles primeiros testes que eu coloquei lá para vocês, que a gente digita Cristão. No terminal? Não, no monitor. Que ótimo. A palavra não vem. Eu fiz uma aula com vocês, ou não? Ou é outra turma? Tá, a gente digita no monitor e ele dá o número que a gente quer. Então, aquela aula é a aula que a gente calibra ele. Se a gente quer ele no 90 e a gente viu que ele parou no 90 e alguma coisinha, a gente diminui, digita 88, 80 e não sei o quê.
Então, na hora que você digitar o 87 e viu que ele deu 90, então o seu projeto, para ele ir no 90, você tem que digitar o 87. Entende? Ok. A gente mente na programação. Pode falar, Paulo. Mas deixa eu perguntar. O do William ali, ele rodou bastante ou foi só mais ou menos a metade a hora da programação? Ele foi até o... Ele quase chegou no sítio dele. Então, porque se fosse mais ou menos a metade, um pouquinho mais, às vezes se a gente põe o potenciômetro, a gente alimentar com 3,5 volts, ele dá diferença também, no lugar de a gente alimentar com 5. O aí, projeto lá no você monitor fez no serial muda o Tinkercad, né, valor. William? O projeto eu fiz no... Eu até posso... Compartilhar o link. eu posso colocar até no grupo ali? Pode. Vou compartilhar o que eu fiz, daí vocês dão uma Porque ideia. daí a gente fuça e quem tiver uma ideia, joga lá e a gente ajuda. Perfeito. Tá? E Só depois eu vou testar a aula 27 para você. Só peço um pouquinho de paciência, porque eu tô com a banca do Arduino. Tudo bem. A banca do Agrinho. É que a gente fica desnorteado, porque a gente tem que chegar grande na sala ali, né? Tem que... Né? A gente sabe que a gente não é perfeito, pode ir, mas, né? Se fica uma aula não dá certo, outra aula, daí os alunos ficam, mas... Mas você chega com o discurso que estamos aprendendo. Tá? É. Porque, eu sou campeã quando eu invento de gravar a aula, não funciona. Eu testo tudo antes, fica tudo lindo, perfeito. Daí eu falo, hoje eu vou gravar, porque eu vou pôr lá no meu canal do YouTube, não funciona. Daí eu quero morrer. E é duro porque eles têm essa geração assim, eles querem ver acontecer, né? Então, por exemplo, se você na aula, eles querem fazer girada, eles não percebem que nem a aula passada, eles estão vendo os itinerários, né, para eles apresentarem, né? Sim. Daí uns escolheram, do segundo ano, escolheram o buzzer lá. Aí eu dei a lista de música, né, do Mario e tal, né? Aí eles pensavam, mas eu quero tal música. Daí eles foram, sem falar comigo, foram no chat GPT e colocaram. E aí saiu, né, os acordes, tudo. Aí eles foram com aquela cara de espertão e colocou e não tocava, né? Daí eu fiquei sabendo. Daí eu falei, legal. Mas você verificou a pinagem? Que pinagem? Daí tava no 8. Eu falei, não adianta, galera, não vai substituir o bicho. Nunca. O bicho veio ali e não vai. Então, isso que é interessante. Então, tipo, a gente tem que segurar um pouco, né? Para aprender esses projetos muito simples, né? Porque a física do negócio é gigantesca, mas o projeto é muito simples, né? Isso. E tem que ir aprendendo na sequência. Não adianta a gente ficar pulando etapas, porque daí a gente não aprende e não entende o processo. Né? Obrigado, professora. Nada, imagina. Precisando é só dar um grito. E sempre que você encontrar um BO, você pode gritar, tá? Manda um zap lá, que assim que eu puder eu vejo, eu testo, faço vídeo e mando, e a gente tenta se ajudar. Tá bom? Estamos todos aprendendo. Gente, responderam chamada? Pode falar, Daiane. Professora, eu estou aqui mexendo com a aula. Olha, eu pedi ajuda. Aquela palma e luz, sabe? Que a gente usa o sensor de som e conforme o ruído ele acende e tal. Sim. A senhora passou isso no curso? Ou eu estou fazendo confusão com os formadores? Eu fiz o... Fiz, como que chama? Você fez com aquela chave, não foi? A chave. Mas dá para trocar a chave pelos LEDs. Não. É que esse é só um e eu não estou conseguindo colocar ele para funcionar. Vou trocar os jumpers, porque vai que tem um jumper queimado. É só na hora que bate, você quer que acende? Era para acender. Potenciômetro. Não, na aula, é a aula 19. Ele não fala para ter potenciômetro. Não, o módulo de som tem um potenciômetro. Sim, tem mesmo. Com a chave de fenda. Tem que ficar ajustando. Afina ele e vai instalando o dedo do lado. Então tem que estar rodando ali. Eu dei uma rodada aqui para lá, para cá, mas não... Mas eu vou tentar, então, ajustar. Eu estava lembrando disso. Tinha alguma com esse parafusinho aqui que tinha que mexer, mas... eu fiz tanto com a plaquinha e tanto com ele solto. Mas, tá. Depois, por uma acaso, a senhora não pode mandar uma foto do teu código?
para me ver os blocos? É claro, Clóvis. Então tá bom. Mas eu não sei se eu fiz por bloco. Ah, tá. Beleza. Mas eu vou ver, É que procuro. a aula aqui 19, ela tá por blocos, né? Só que eu vi que tem Então uns eu blocos monto, que não... eu monto e te mando. Tá bom, então, porque tem uns blocos aqui que não tá igual a imagem, sabe? Eu falei, eu acho que tem alguma coisa aqui errada. É, pode ser. Tipo assim, os conectores, sabe? Não tá bem, não tá igual. Eu fui adaptando aqui, mas não sei. Eu vou fazer Não um deu vídeo e vou te bom. mandar. É aula 19? Aula 19, palmas e luz. Mas é fundamental esse, né? É fundamental. Ô, William, É o segundo módulo. a sua é módulo 2, né? É médio, né? Médio, módulo 2 lá, né? Que a Tá, aula é 27, né? Que daí tem, tá. depois do sensor de gás e fumaça, aula 27, E lá acelerômetro. da Lidaiane é fundamental, mas é módulo 2 também. Isso, é módulo 2. Beleza, fico devendo, mas eu faço, tá? Tenho só paciência. Não tenha pressa, que a senhora tá no agrinho. É só Vai eu vou gostar. ficar também, Tá vou mexer, pesado, vou mas tentar tá resolver. fantástico o agrinho. Que legal, muito bom. Tá demais. Gente, então tenham um bom restinho de semana, tá? Deus abençoe vocês. Caso precisem de mim, pode chamar, tá bom? E um beijão. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau, Kelly. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.